Olá pessoal, hoje eu quero falar sobre um assunto muito sério e é sobre desviar. Porque se desviar é algo ruim, tanto para você quanto para mim. Porque quando nós nos desviamos de alguma coisa que é certa, estaremos assim fazendo algo errado. E isso é um problema grave. Quando a pessoa se desvia para um mau caminho, por exemplo. É algo errado. É algo que vai trazer graves consequências para a vida dessa pessoa. Então, ninguém pode, em tempo algum, achar que se desviar é algo certo, é algo bom. Ninguém pode pensar dessa forma. Porque se desviar é algo errado. Sempre acaba mal. Sempre a pessoa sofre as consequências. Ela pode morrer, ela pode ser presa, ela pode sofrer um acidente, pegar uma doença, enfim. Quando nós nos desviamos de alguma coisa, sempre quem vai sofrer as consequências somos nós mesmos. Então, já dá para entender que se desviar é algo errado. E se desviar da verdade é mais errado ainda. Quem em sã consciência iria querer se desviar da verdade de propósito, deliberadamente? Será que alguém poderia ter uma justificativa para se desviar da verdade? Para ir para a mentira, para o engano, para o erro, para prejudicar alguém? Às vezes as pessoas se desviam da verdade para se aproveitar da boa fé de alguém, para enganar o coração de muitos incautos, para desvirtuar a pessoa. E isso não é um procedimento correto da parte de ninguém. Quando um político se torna corrupto, por exemplo, quando ele se deixa levar pela corrupção, ele se desviou da verdade. Então, isso prova que isso é uma coisa que é errada, que não pode acontecer. Nenhum ser humano consciente pode se desviar da verdade em tempo algum, ou fazer qualquer desvio que o possa desvirtuar, que o possa levar a cometer crimes, que possa levar ele a sofrer as penalidades da lei. Então, isso não pode acontecer. Então é melhor que tanto você como eu possamos nunca se desviar em tempo algum. Então é necessário que possamos manter a nossa vida na retidão, na honestidade. Nós temos que nos manter de forma irrepreensível nesse mundo. Nós temos que nos policiar para que isso aconteça. Não podemos deixar nos desviar em tempo algum. Nem por dinheiro, nem por corrupção, nem por qualquer outro motivo. Porque qualquer motivo pelo qual alguém se desvie é injustificável. Não tem desculpa para isso. Não existe desculpa que possa justificar alguém de ter cometido o erro de se desviar de alguma coisa que até então ele não praticava. Mas muitos se deixam levar e caem nesse erro de se desviar. E se desviar da verdade, principalmente da verdade que está em Jesus, da verdade do Evangelho, é pior ainda. Então, não podemos cometer esse erro em tempo algum. É necessário que possamos nos conscientizar disso, de que devemos viver sem nos desviarmos em tempo algum. Mantemos nosso caminho puro. O nosso caminho tem que ser irrepreensível, tem que ser sem mácula alguma. Então, para que isso aconteça, nós não podemos nos desviar em tempo algum. Esse tem que ser o seu objetivo de vida, assim como tem que ser o meu. Então, eu quero estimular, encorajar e incentivar você a que você não se desvie em tempo algum.
Não faça esse erro, não cometa esse erro. Porque quem vai sofrer as consequências desse erro é você mesmo. Então, o que eu vou falar aqui hoje é a respeito disso. Porque esse assunto sobre se desviar está nas Escrituras. Existem alguns textos que falam sobre isso. E um deles eu vou ler aqui agora. Esse texto está aqui na primeira epístola de Paulo a Timóteo. E está escrito assim: quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Então, o objetivo de Paulo era que Timóteo ficasse ali em Éfeso, para admoestar a certas pessoas, para que essas pessoas ouvissem a admoestação de Timóteo, com o intuito de que elas nunca ensinassem outra doutrina. Porque se elas começassem a ensinar outras doutrinas, elas mesmas iriam se desviar. E elas iriam fazer com que outras pessoas se desviassem também da doutrina de Cristo, que é perfeita e eficaz para sempre. E isso não podia acontecer em tempo algum. Então, foi com esse objetivo de que Paulo pediu para Timóteo permanecer ali ainda em Éfeso, para admoestar certas pessoas a fim de que não ensinem outra doutrina. Porque possivelmente ali já existiam algumas pessoas que estavam com essa intenção de ensinar outra doutrina, para fazer pessoas se desviarem. E isso não podia acontecer. Então, Paulo falou isso para Timóteo. E o texto prossegue dizendo, vou ler aqui, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Então, além de não ensinarem outras doutrinas, essas pessoas a quem Timóteo iria exortar, elas não deveriam se ocupar com fábulas, como histórias fantasiosas, com invencionices sem tempo algum, e nem com genealogia sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Então essas coisas de se ensinarem outras doutrinas, de se ocuparem com fábulas e genealogia sem fim, isso só iria promover entre as pessoas, entre os crentes, discussões, e não iria promover o serviço de Deus na fé. As pessoas, as pessoas iriam deixar de praticar coisas que iriam contribuir para o serviço de Deus na fé, iriam se desviar por causa das discussões que iriam acontecer. Então, para evitar que as pessoas se desviassem das coisas certas que elas já estavam doutrinadas a praticar, para que por meio dessas coisas promovessem o serviço de Deus na fé, algo certo e aprovado por Deus, elas não poderiam se desviar disso em tempo algum. Então, foi com esse objetivo. Porque essas coisas que Paulo fala aqui, que é o ensino de outras doutrinas, se ocupar com fábulas e genealogias, isso é o que faz a pessoa se desviar. Então, a exortação de Timóteo iria evitar com que muitas pessoas caíssem nesse erro de se desviar para essas coisas. Porque se elas se desviassem para essas coisas, elas não iam fazer o serviço de Deus na fé. Elas iriam deixar de fazer isso. E aí é que está o perigo. O erro é esse. E é esse erro que tem que ser evitado. Aí ele prossegue aqui dizendo, ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia, desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola. Então, quando as pessoas se desviaram seus corações da pureza,
isso significa que no coração delas começou a existir coisas impuras. Elas se desviaram para coisas impuras que começaram a encher o coração delas. Mas a exortação visava que as pessoas que elas pudessem proceder de coração puro. É isso que elas deveriam fazer. Elas deveriam manter o coração puro em todo o tempo. Mas elas se desviaram disso. E aí sofreram as consequências. Elas se desviaram da boa consciência, de uma consciência pura, de uma consciência limpa, de uma consciência que nada podia arguí-la em tempo algum, de que eles estavam fazendo algo errado. Eles tinham uma boa consciência, ou seja, uma consciência que não os acusava de forma alguma, porque tudo que eles faziam era algo certo, e eles estavam conscientizados de fazer isso. Então eles tinham essa boa consciência, mas isso era o que deveria ser mantido. Mas, como vemos aqui, muitas pessoas se desviaram dessa boa consciência. E de fé sem hipocrisia. Então, a fé que as pessoas deveriam manter era uma fé sem hipocrisia, era uma fé operante, uma fé viva, uma fé que pudesse ser demonstrada através de obras. Era essa fé que eles tinham que ter, uma fé sem hipocrisia. Mas as pessoas se desviaram dessa fé sem hipocrisia e começaram a ter uma fé com hipocrisia, uma fé morta. E isso é algo errado, é algo que prejudica a vida da pessoa. Então, quando ele diz aqui, desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola. O desvio trouxe essa má consequência de eles se perderem em loquacidade frívola. Esse era o erro que trazia essa consequência, deles se perderem em loquacidade frívola. As palavras deles já não eram palavras certas e aprovadas, já não eram palavras temperadas com sal, já não eram palavras agradáveis, palavras com unção, com verdade. Não eram palavras que transmitiam graça aos que ouvem, mas eram palavras frívolas, pronunciadas por eles. Então, esse foi o desvio que aconteceu com algumas pessoas. Pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Então, esses homens que se desviaram, eles tinham essa pretensão de se passar por mestres da lei, só que eles não compreendiam. Eles não tinham essa compreensão, entendimento das coisas, daquilo que eles tiveram a pretensão de passar por mestre da lei, só que eles não entendiam, não compreendiam a lei. Por isso que ele está dizendo aqui, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, mesmo que se baseavam na lei, mesmo se passando por mestres da lei, eles não compreendiam nem o que estavam dizendo, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Nenhum dos assuntos que eles faziam ousadas asseverações, mesmo se passando por mestres da lei, eles não compreendiam. Como é que alguém que não compreende o que diz e nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações, eles podem ensinar as pessoas? Não podem. Vão ensinar tudo errado. Vão fazer as pessoas ouvirem e entenderem coisas erradas, coisas que eles nem entendem. Isso é um absurdo, consequente do erro deles terem se desviado de coisas certas para fazerem coisas erradas. Se desviaram da verdade e começaram a praticar coisas contra a verdade.
Esse é o erro que, infelizmente, está acontecendo hoje também, assim como acontecia naquela época. Porque muitas pessoas hoje também, infelizmente, já se desviaram da verdade, do evangelho, da graça, da sã doutrina, do amor, da fé, da pureza, enfim, da boa consciência. Se desviaram de muitas coisas. Infelizmente, estão praticando essas coisas erradas. Estão sofrendo as consequências disso, sim. É assim que acontece. Essa é a realidade que está acontecendo hoje. Assim como acontecia lá no primeiro século. Porque isso que foi escrito, esse texto que foi escrito lá no primeiro século, como uma epístola para Timóteo ler, para que ele pudesse admoestar as certas pessoas que se desviaram dessas coisas. Hoje, existem muitas pessoas que foram desviadas também. Elas precisam ser exortadas a voltar para as práticas certas, para as práticas aprovadas pelo Senhor Jesus. Então, eu espero que as pessoas aceitem essas exortações, porque isso é muito importante. Aceitar uma exortação é algo que tem que acontecer, para que a pessoa possa cair em si, cair na real, reconhecer o erro que praticou, se purificar desse erro, retornar à sensatez e praticar novamente as coisas certas e aprovadas pelo Senhor Jesus. É assim que tem que ser. Assim foi naquela época, lá no primeiro século. E isso tem que acontecer hoje também no século XXI, porque muitas pessoas hoje também estão nessa condição de que se desviaram da verdade. Se desviaram de muitas coisas certas para praticarem coisas contrárias, coisas erradas. Então eu espero que todos entendam isso hoje. Essa é uma mensagem séria e importante, tanto para você como para mim. Então, que nós possamos aceitar essa exortação que visa ao amor, ela visa ao aperfeiçoamento, ela visa a correção, ela visa a educação na justiça das pessoas que se desviaram da verdade. Ainda há tempo, não é tarde demais ainda. Ainda há tempo dessas pessoas voltarem para as práticas certas, voltarem para o primeiro amor, voltarem para Cristo Jesus, para o Evangelho genuíno, para a graça genuína, na qual devem estar firmes até o fim. Esse tem que ser o objetivo de vida de toda pessoa. Então, eu espero que todos entendam isso. É necessário voltar ao caminho de onde você se desviou. Ainda dá tempo de fazer isso. Então, eu espero que você entenda isso. Se essa é a sua condição hoje, se você está nessa situação, passando por esse momento de estar desviado, é hora de retornar à sensatez e voltar e se lembrar do caminho onde você estava antes. Cair em si, cair na real, é reconhecer esse erro. E eu espero que você faça isso. O Senhor Jesus hoje está te dando essa oportunidade de você voltar. É hora de você fazer isso. Não continue no erro, não endureça o coração. Não permaneça nessa teimosia. É hora de ter humildade suficiente para reconhecer o erro. E assim você poderá se reabilitar, se redimir. Você poderá novamente se aproximar de Deus, se reconciliar com Deus e principalmente com o Senhor Jesus. Então eu espero que essa mensagem hoje aqui sirva para muitas pessoas, porque eu sei que existem muitas pessoas assim. Então essa mensagem é uma mensagem direta, que eu espero que as pessoas entendam isso. Eu não estou aqui para criticar, mas estou aqui para incentivar, encorajar e estimular as pessoas para que elas voltem ao primeiro amor. Porque essa exortação visa ao amor. Então eu espero que vocês entendam isso. Porque eu estou falando aqui para o bem de vocês, mas vocês é que têm que querer o bem para si mesmos. E o bem que você pode fazer a si mesmo hoje é voltar novamente para o seu lugar, que é em Cristo Jesus. Ele é a pedra angular da sua vida.
Nele você poderá viver para sempre, sempre se aperfeiçoando cada vez mais. E é isso que te espera em Cristo Jesus. Então eu espero que essa mensagem possa edificar a sua vida hoje. Em nome do Senhor Jesus. Amém.